Bom, pessoal, vamos lá. Seja bem-vindo a esse vídeo treinamento sobre telemedicina. Nesse episódio, nós vamos falar um pouquinho do que as pessoas hoje, né, estão falando, comentando em pesquisas, do porquê elas compram plano de telemedicina, ou seja, das pessoas que já são clientes da telemedicina, qual é o porquê, ou seja, a razão delas compraram e estão usando a telemedicina. Então, nós vamos colocar aqui exatamente falando sobre isso de uma forma bem didática, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, as pessoas compram o plano de telemedicina porque tem várias razões, estão ligadas à área financeira, à área de psicologia, à área de atendimento, conveniência, segurança de informação, isso é muito legal. E é o que a gente quer passar para vocês, tá bom? Então, existem algumas questões práticas para a gente entender, para depois a gente colocar isso de forma de argumentação, de colocar na abordagem comercial do treinamento mesmo, de como abordar, como mostrar a telemedicina, baseada nessas razões que a gente vai ver, ok? E levar para um fechamento eficaz que a gente tem. A partir do momento que a pessoa se enquadra dentro dessas condições aqui, que a gente vai colocar, 6 razões, tá? Do porquê que elas compram, nós vamos falar mais fácil depois sobre como o fechamento mais eficaz, mais assertivo e muito mais simples de fazer. E concordo comigo que é isso que a gente precisa. Nós, como consultores de telemedicina, nós queremos apresentar o produto dentro das razões que a pessoa entenda que faz sentido para ela e ela falar assim, sim, eu quero fazer o plano. Qual plano que você tem? Aí explicar as diferenças e fazer o contrato, tá bom? Fazer o cadastro dela, fazer a adesão dela à plataforma online, ok? Então vamos partir para a prática. Vamos lá. Primeira razão, olha só. Acesso conveniente e imediato a cuidados de saúde. Quando se fala em telemedicina, existe aí a possibilidade de oferecer consultas médicas em qualquer lugar que a pessoa esteja. Muitas vezes a pessoa está em um momento onde ela não tem como se deslocar. Então, e não precisa deslocar, mesmo que ela não possa ou que não queira, aqui entra duas razões, né? Duas questões fundamentais. Ela está num local confortável e não precisa, ou ela está num local que não tem como ir até um centro médico, um hospital, e ela precisa conversar com o médico, ela precisa de um atendimento. Então, respeitando essas duas regras, nós podemos falar que é essencial o acesso na hora que ela mais precisa, e muitas vezes a demora para ir até um centro médico pode ser muito ruim, por diversas razões, tá bom? E isso é especialmente importante para as pessoas que estão, né, com a agenda ocupada. Não é só para quem tem um problema ou porque é conforto. Às vezes a agenda ocupada na correria, ela não tem como ir até o médico, mas ela vai falar com o médico sem precisar ir deslocar, falando de deslocamento até lá, tá? Moradores que moram em locais ermos, né, áreas rurais, sítio, fazenda, mesmo bairros muito afastados, podem realmente ter acesso. E aqueles, principalmente falando da questão humana, né, humanitária, pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, e outra, quando tem dificuldade de locomoção, é mais difícil. E às vezes depende de terceiros para poder ajudar no deslocamento da cadeira de roda, quando ou da muleta, ou, enfim, diversas situações que é lamentável ter que ir até um local para conversar com o médico. Se for pela teleconsulta, né, a telemedicina é para isso. A teleconsulta é o instrumento básico onde a telemedicina une o cliente, o paciente, com o seu médico. Isso é simples, tá bom? Primeiro, então vamos lá, anote isso. Primeiro motivo real que as pessoas compram telemedicina é para ter acesso conveniente, ou seja, quando for confortável para ela, comodidade para ela e de forma imediata a esses cuidados da saúde. Segundo, vamos passar aqui adiante. Olha só como é importante isso. Economia não só de dinheiro, tempo e dinheiro. Então, comparada com as visitas presenciais, a telemedicina elimina muito custo, muita coisa, que é de transporte, estacionamento, alimentação, gasto e o tempo que vai ficar esperando para fazer isso aí, tempo de trânsito, tempo de deslocamento. Então, o plano de telemedicina, eles são mais acessíveis, mais barato e a pessoa faz a consulta imediata, não tem custos adicionais. Ela simplesmente está com o smartphone ou com o notebook, ou seja, com acesso à internet, com o notebook ou acesso com os dados dela, ela consegue fazer o atendimento do médico aonde ela estiver, no meio da estrada, tá bom? Então, isso é interessante porque a gente sai do tradicional, mas mantém a humanização e mantém um serviço de excelência na área de saúde, tá? E essa alternativa econômica e de tempo faz com que
esse modelo de negócio aqui seja muito requisitado. Por isso que as pessoas compram telemedicina, por causa da economia do tempo e de dinheiro, com certeza, tá? E aí é muito interessante falar que é acesso a a essas especialidades médicas que estão disponíveis, da onde ela estiver. Segundo, economia de tempo e dinheiro, nós vamos tratar isso aqui depois com um pouco mais de conteúdo de argumentação, tá? Por enquanto a gente está passando quais são os tópicos. Terceiro item, aí sim, hein? Segurança e comodidade, ou seja, por que as pessoas compram um plano de telemedicina? Porque elas querem ter segurança e comodidade. Por quê? Bom, primeiro, segurança não é só da informação, segurança de dados, não. Olha só, nós estamos falando de um tempo onde há muita aglomeração de pessoas em qualquer local, não é? Principalmente na área médica. Só que qual que é a diferença de uma aglomeração na rodoviária, no metrô ou no hospital? No hospital tem risco maior de infecção. Então, é crucial evitar exposições a ambientes hospitalares ou clínicas onde tem ali um elemento adicionado que é um vírus e bactérias que normalmente muitas pessoas ficam doentes no hospital por outra bactéria do que aquela que a levou até lá, então, o problema que a levou até lá. Então, a contaminação é maior quando ela vai exposta fisicamente. Então, a possibilidade de realizar do conforto da casa dela, do trabalho, da onde ela estiver, no carro, poxa, pode estar no banheiro do shopping, você entendeu? A tranquilidade que ela poder conversar com o médico sem problema nenhum. Além disso, não é só, como eu falei, no conforto da casa, né? A comodidade dela, porque muitas vezes não é só porque ela está em casa, tranquilo, mas às vezes ela está num outro local e é por necessidade. Então, aonde ela estiver e precisar, seja viajando a trabalho ou a lazer, na rodoviária, no trem, enfim, aonde ela estiver precisar de atendimento médico, ela vai falar lá direto com o médico, não é triagem, é consulta com o médico direto. Então, esse item é muito importante, além dos outros dois que a gente falou, porque a segurança aqui é dela não se expor a necessidade de risco de trânsito, enfim, de demorar, chegar atrasado e tudo mais, perder metade do dia, pode ser rápido. E a comodidade de falar isso na hora que ela precisa. Beleza? Próximo item. Olha só, o quarto item: acompanhamento contínuo e preventivo. Essa é uma razão muito interessante, porque, olha só, primeiro, acompanhamento contínuo quer dizer que para esse acompanhamento regular, né, pessoas, por exemplo, com doenças crônicas, elas têm uma necessidade específica de falar sempre com o mesmo médico, porque o médico, primeiro, já criou um relacionamento, já criou um vínculo com o médico e conhece essa pessoa. E na telemedicina é possível você ser atendida pelo mesmo profissional sempre. Isso é agendado com o profissional sempre, olha só. E não custa mais por isso, né? E aí muito mais, né? Não evita burocracia, evita um monte de detalhes onde a questão do prático aqui, do digital, do virtual, ajuda nessa organização, tá bem? Então, gente, o acompanhamento contínuo é desejado pelas pessoas. E preventivo. O que quer dizer preventivo? Que as pessoas podem ter um atendimento muito mais humano, de forma que ela, em qualquer momento, ela está passando por uma situação que pode piorar. Olha só, no médico demora. No médico físico presencial, na consulta presencial, demora mais, porque daqui 3 semanas, daqui um mês, daqui 6 meses. E isso não é preventivo, porque ela está precisando do médico hoje. Então, até chegar na data que ela tem a consulta agendada presencial, o preventivo já passou por algo já, né, totalmente já vamos dizer assim, no momento onde ela já deixou de ser algo que poderia prevenir uma situação pior. Vocês entenderam? Então, a telemedicina oferece isso com muito mais tranquilidade, com muito mais leveza e agilidade, que é o que a gente quer aqui. E a gente argumentar isso de forma correta com os nossos potenciais clientes, com certeza eles vão falar assim: é isso que eu quero. E isso é decisão de compra. Quinto item: acessibilidade para populações vulneráveis. Olha só como isso aqui é um papel social, humano, prático, sabe, fraterno, muito bacana. A telemedicina torna o atendimento médico acessível a essas populações vulneráveis. Quem são? Não? Além dos idosos, pessoas com mobilidade reduzida, seja qualquer deficiência, aqueles que vivem em regiões também que estão longe dos recursos de saúde, que é uma população vulnerável, ela não tem recurso, ela não tem automóvel, não tem dinheiro, tá? E isso promove a inclusão, ou seja, elas não precisam estar, seja um milionário ou seja uma pessoa paupérrima, ela tem acesso imediato ao mesmo médico, ao mesmo tratamento, ao mesmo tipo de assistência do que qualquer pessoa, tá? Isso garante realmente o cuidado médico, garantindo a qualidade. E as condições de vulnerabilidade deixam as pessoas com praticamente sem dignidade, né? Porque ela já tá com problema
financeiro, problema motor, né, de mobilidade, ter que esperar a pessoa, ter que esperar o vizinho tirar o carro da garagem. Ah, peraí, você pode me levar lá, pode me ajudar, pode ser um favor. Isso deixa a pessoa sem dignidade. E quando ela consegue, ela mesma, da casa dela, ali, tranquilo, falar, não, eu não consigo andar, mas eu estou falando com o médico, perfeito. Devolve para ela essa dignidade de uma maneira ímpar. E isso realmente é uma condição que a gente pode identificar e falar, olha, nós estamos aqui para te ajudar. E aí aqui o motivo comercial passa a ser humano, da gente levar isso e falar para as pessoas, olha, você tem acesso agora, não precisa mais pedir favor para ninguém. Você consegue do seu celular fazer isso, do seu computador fazer isso, se for o caso, entendeu? E aí ela a oportunidade realmente de devolver a integridade, dignidade e o senso de falar assim, nossa, eu posso. Isso não tem preço. Só por isso aqui já não tem preço nenhum. Esse, o valor que isso representa na vida de tantas pessoas, eu vou falar de milhões de pessoas. Isso cabe a nós levarmos essa condição para elas. Ok? E sexto item, que é da porque as pessoas compram, a simplicidade na gestão da saúde. O que quer dizer isso? Tá? Muitos usuários hoje de telemedicina, eles valorizam muito a facilidade do agendamento online. O que quer dizer isso? Ou seja, a praticidade que ele está em qualquer lugar, não tem tempo, ele precisa agilizar, não pode perder tempo com nada, e ele consegue fazer através desse agendamento. E aí, olha só, a ter acesso aos registros médicos digitais, a comunicação direta com o médico. Isso tudo a telemedicina facilita de tal maneira que faz com que esse item seja um dos principais para esse tipo de pessoa nesse momento, que ele fala assim, eu quero ter a simplicidade, porque eu não vou muito médico, eu não compro muito remédio, eu quero ter uma maneira simples de poder tratar da minha saúde falando com o médico na hora que eu desejar, sem passar pelo convencional, sem passar pela regra que a maioria vai, entendeu? Ele quer fazer um caminho diferente, trilhar uma opção diferente. Qual? Telemedicina. Vocês entenderam? Que é mais fácil para as pessoas gerenciar essa questão da saúde dela, pedir os exames, vai lá, paga, faz. Esse é aquele tipo de pessoa que vai no laboratório direto e fala assim, eu quero fazer os exames. Entendeu? Se não puder fazer, fala assim, ó, tem aqui, ó, um telemedicina que você fala com o médico. Ok, eu quero, papo, já faz, já resolve. Só isso é suficiente para ter essa pessoa como nosso cliente. Vocês entenderam? E tem muita gente lá fora que essa característica precisa ser falada para ela, essa condição, né, essa razão precisa ser passada para ela. O que vocês acham? E para finalizar, esses fatores aqui combinados, né, com o avanço tecnológico, ou seja, a facilidade hoje da internet, e a segurança de dados, tudo que envolve é a maior aceitação das consultas digitais. Ó, é online e é ao vivo, mas que cada dia mais está mais humano esse atendimento. E isso as pessoas estão valorizando. Então, a telemedicina hoje é uma opção atraente e o número de pessoas só tem crescido no Brasil e no mundo. E o Brasil precisa da telemedicina, nós precisamos, nós, seres humanos, né? Não é o Brasil país, terra, é o Brasil humano, nós, pessoas. E cada pessoa que a gente contactar merece ter esse acesso. E cabe a todos nós consultores de telemedicina levar os benefícios de cada, para, sabe, tirar a dor que essas pessoas têm, a ansiedade que elas estão sofrendo por modelo convencional não conseguir atender elas da maneira que ela gostaria. E assim a gente vai poder tocar cada um, todos aqueles que a gente puder ter acesso, vamos fazer. Vamos? Gente, nós terminamos aqui mais um capítulo desse treinamento sobre telemedicina. Vejo você nos próximos vídeos, que nós vamos falar muito de todos esses itens aqui, agora com um pouco mais de conteúdo, de argumentação e até exemplos de como poder oferecer a telemedicina baseado no que a gente conversou aqui. Até o próximo vídeo. Grande abraço, obrigado.